Pastores, seminaristas e membros que vieram ao seminário online Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, prazer em conhecê-los. Eu sou Hon Tin Ho, seu moderador. A história da Bíblia, que começou antigamente com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis, chegou ao tempo do cumprimento do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Muitas coisas aconteceram para cumprir a vontade do Deus Criador nos últimos 6.000 longos anos. Neste seminário online Shincheonji, gostaríamos de testemunhar a vontade de Deus e a ordem da história que Deus falou em toda a Bíblia de acordo com 6 pontos de razão. Por meio das palavras testificadas hoje, espero que seja um tempo precioso para entender completamente o mistério do céu e seu significado oculto em cada capítulo do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro, vamos orar a Deus Pai com o mesmo coração. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Obrigado por criar o céu e a terra e toda a criação e nos dar a preciosa palavra da vida. Muito obrigada pela graça de Jesus, que derramou seu sangue na cruz por nós e nos libertou de nossos pecados. O Senhor testificou a todos os povos do mundo o Apocalipse, a nova aliança de Deus, e o verdadeiro significado e a realidade da parábola do segredo do reino de Deus que ninguém conhecia até agora. Muito obrigado por testificar o testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, a partir de hoje. Por favor, conceda à família da fé que se reuniu diante da palavra para ouvir o seminário de hoje o coração para ver, ouvir e entender e nascer de novo na verdade. Oramos para que possamos nos unir como um no Senhor e oramos isso em nome de Jesus, que é vida. Amém. Hoje, receberemos o testemunho da palavra sobre o tema Lição 1, Aliança de Deus, Abraão e Apocalipse. Em Isaías capítulo 14, Deus disse que seus planos e pensamentos certamente acontecerão, e ele os cumpriu sem acrescentar ou subtrair uma única coisa, em todas as épocas, assim como ele disse. Por meio do seminário de hoje, esperamos que vocês percebam o poder de Deus que certamente cumpre o que prometeu de Gênesis a Apocalipse e que será um tempo precioso para perceber o valor de crer em Deus e na Bíblia. Então, vamos receber o instrutor Chin Man Ki da igreja Songnam da tribo de João, que entregará a mensagem hoje. Pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que vivem a vida de fé com a esperança no reino dos céus e a vida eterna. Prazer em conhecê-los. Eu sou Jin Man-gi, o chefe da igreja Songnam da tribo de João, Shincheonji, Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulos. A palavra da vida de Deus, que refletiremos hoje, é a lição intermediária 1, a aliança de Deus, Abraão e Apocalipse. A referência principal é Gênesis capítulo 15, Êxodo capítulo 12, João 19, versículo 30 e Apocalipse 21, versículo 6. Podem haver pastores que já saibam disso,
e outros pastores que não sabem. Assim, peço para que ouçam mais uma vez a explicação neste momento. Primeiro, deixe-me fazer uma breve introdução ao texto de hoje. O tempo do registro é de cerca de 3.500 anos atrás. O escritor é Moisés e ele registrou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio depois de ver e ouvir de Deus. E estes são chamados de 5 livros de Moisés. Para apresentar brevemente os personagens principais, Abraão era o 10º descendente de Noé, filho de Terá, descendente de Sem. E Moisés era o 4º descendente de Jacó, filho de Arão, o levita. O pastor que cumpre no momento do cumprimento das profecias do Antigo Testamento é Jesus, o advogado de Deus. O pastor que cumpre no momento do cumprimento das profecias do Novo Testamento é o advogado de Jesus, o vencedor. Agora, vou falar sobre Deus que cumpre a profecia prometida neste texto. Primeiro, vamos ler Isaías, capítulo 14, versículo 24, juntos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Sim, você leu bem. Deus, que é Espírito, profetizou os eventos futuros através dos profetas escolhidos. E ele sempre cumpriu suas profecias. Por que ele fez isso? A razão é porque Deus prova que ele está vivo por cumprir suas profecias. Deus prometeu por meio de Abraão os eventos futuros que seus descendentes experimentariam. E Deus cumpriu essa profecia por meio de Moisés, aproximadamente 400 anos depois. Vou explicar o pano de fundo porque Deus fez a aliança em cada era. Cerca de 6.000 anos atrás, Deus fez uma aliança com Adão que ele criou. Esta aliança era para governar e guardar o jardim do Éden que Deus havia dado, e sobre a árvore da vida e o fruto da árvore do bem e do mal. Se comer da árvore da vida, vive para sempre. Mas se comer da árvore do bem e do mal, morre. Por isso, Deus ordenou ao homem para nunca comer da árvore do bem e do mal. Mas Adão e Eva quebraram a aliança com Deus, enganados pela serpente, e comeram o fruto do bem e do mal. Como resultado, Deus, que é a vida, deixou Adão, que o traiu. Depois disso, o pecado reinou no mundo de Adão. Então, Deus acabou o mundo de Adão com o dilúvio e fez uma aliança com a 9ª geração de Adão, Noé, e começou a obra de recriação. Mas o mundo de Noé, que fez a promessa com Deus, também não durou muito, e Satanás entrou em Cã e seu filho Canaã, que eram descendentes de Noé. Eles foram amaldiçoados e dispersos, porque enganaram o povo escolhido de Deus e os levaram à apostasia. Depois, Deus fez uma aliança dos eventos futuros com Abraão, o 10º descendente de Noé. Agora, vamos ver o conteúdo da aliança feita com Abraão.
Qual é o conteúdo da aliança que Deus fez com Abraão? Para entender o conteúdo, vamos ler Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 14. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Sim, você leu bem. Em Gênesis capítulo 12, Deus escolheu Abraão e ordenou que ele deixasse Ur dos Caldeus, atravessasse Arã para ir a Canaã, a terra ordenada. Lá, Deus fez uma aliança dos eventos futuros pelos quais os descendentes de Abraão passarão. O conteúdo da aliança com Abraão era: seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencera, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Em resumo, é a história dos israelitas que entram no Egito e são escravizados por 4 gerações. E depois, eles saem do Egito, conquistam e governam a terra de Canaã, que Deus havia prometido. Depois que Deus fez a aliança com Abraão, ele criou situações em que os descendentes não tinham escolha a não ser entrar na terra dos gentios. Ele cegou seu filho Isaque para que Isaque abençoasse seu segundo filho Jacó, em vez de seu filho mais velho Esaú. E deu José, através da amada esposa de Jacó, Raquel, para que Jacó amasse José mais do que seus outros irmãos. Isso resultou ciúmes de seus irmãos, o que o fez vender José para um país estrangeiro, o Egito. Os passos dos descendentes de Abraão, a família de Jacó, para ir ao Egito, não foi um acidente, foi a providência de Deus para cumprir a profecia que Deus havia feito a Abraão. Além disso, o fato de que Deus cumpriu sua aliança sem acrescentar ou subtrair se torna uma evidência crucial para acreditar que Deus está vivo. A seguir, vamos examinar o conteúdo e o processo de cumprimento da aliança com Abraão por meio de Moisés. Primeiro, vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículos 12 a 14. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Sim, você leu bem. A fim de cumprir sua promessa a Abraão, Deus enviou a família de Jacó para uma terra gentia, o Egito, para ser frutífera e próspera. À medida que o número de israelitas aumentava, eles sofreram trabalhos forçados sob o rei do Egito e foram escravizados por cerca de 400 anos. Por causa disso, o povo de Deus clamou a Deus. Deus, para tirá-los, escolheu o Moisés. Enviou Moisés ao Egito para ferir o Egito com 10 pragas. Entre elas, a morte dos primogênitos foi a primeira praga que matou os primogênitos no Egito
desde os homens até os animais. Mas, para o povo de Deus, ele mostrou o caminho para evitar essa praga, ou seja, a carne e o sangue do cordeiro. Se comessem a carne do cordeiro assado no fogo e aplicassem o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, a praga passaria por cima deles. E naquela noite, houve um incidente de sair do Egito, que chamamos o Êxodo. Se refere isso à Páscoa, que significa a praga passou por cima deles. E para celebrar este dia, ele ordenou que fizesse uma festa ao Senhor com uma ordenança perpétua de geração em geração. É o evento da Páscoa, que o povo de Israel foi salvo sem receber nenhuma praga nesse momento. Através desse evento da Páscoa, o povo de Deus foi capaz de receber a salvação. A seguir, falaremos sobre a aliança com Israel físico e os 10 mandamentos. Os israelitas que saíram do Egito chegaram ao Monte Sinai e Deus fez uma aliança com eles. Vamos ler Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Sim, você leu bem. Depois de cumprir a aliança com Abraão, Deus fez uma aliança novamente com os israelitas físicos que haviam deixado o Egito. O conteúdo da aliança prometia que se a nação de Israel guardasse a aliança, eles a tornariam um reino de sacerdotes e uma nação santa. E também lhes disse que não adorassem a outros deuses além de Deus, como o primeiro dos 10 mandamentos. E se mantiverem a aliança feita com Deus, ou seja, se obedecerem, receberão bênçãos. Mas, se quebrarem a aliança, adorarem Deus gentios e desobedecerem, maldições em vez de bênçãos cairão sobre eles e serão julgados. No entanto, porque o rei Salomão, que foi conduzido à terra de Canaã por meio de Josué, traiu a Deus, adorando deuses gentios. Deus prometeu, através do profeta Jeremias, que ele criaria algo novo. A criação de algo novo refere-se à criação de um novo reino e novo povo que nasceram da semente da palavra de Deus, não da semente física de um pecador, como os descendentes de Abraão. Vamos ler Jeremias capítulo 31, versículos 22, 27 e versículo 31. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Sim, você leu bem. Porque Salomão, rei do Israel físico, que tinha feito aliança com Deus, adorou deuses gentios e traiu a Deus como Adão, Deus prometeu, através do profeta Jeremias, a semeadura dos 2 tipos de sementes para a criação de algo novo e fazer uma nova aliança. A profecia que Deus fez por meio do profeta Jeremias foi cumprida na época da primeira vinda de Jesus, cerca de 600 anos depois. Vejamos
como foi cumprido. As palavras que Deus prometeu ao profeta Jeremias, a criação de algo novo, começou com a vinda de Jesus sem pecado, e não da semente do gene pecaminoso de Adão. Jesus cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, semeou na primeira vinda a semente prometida e profetizou a colheita. Então, como os dois tipos de sementes que foram prometidas se cumpriram? A boa semente que Jesus semeou era a semente de Deus, ou seja, a palavra da verdade. E o joio semeado pelo inimigo enquanto as pessoas dormiam era a semente do diabo, ou seja, as palavras do diabo, falsos ensinos. Jesus semeou a boa semente no seu campo, isto é, na sua igreja. Lá, o inimigo, que são os pastores de Satanás, os fariseus e escribas, semearam o joio, cumprindo assim a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 27. Depois, essas sementes cresceram no mesmo campo, na igreja de Jesus. E por cerca de 2000 anos, foi pregado ao mundo inteiro para testemunhar a todas as nações que os frutos maduros da semente semeada por Jesus serão colhidas na segunda vinda. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Sim, você leu bem. Esses dois tipos de sementes crescem juntos até o fim do mundo, o tempo da colheita, isto é, o tempo do cumprimento do Apocalipse. E os que nascem da boa semente, os filhos do reino, vão para o celeiro celestial, enquanto que os nascidos do joio, os filhos do diabo, são amarrados em feixes e queimados. Este é o resultado real dos colhidos e dos que não foram colhidos. Então, pastores, seminaristas e membros que estão ouvindo essas palavras com esperança no céu agora, vocês não deveriam refletir e se perguntar: eu nasci da semente de Deus ou da semente do diabo? A todos que estão ouvindo essas palavras, se hoje é o tempo da colheita, você foi colhido? Se você foi colhido, você pertence às 12 tribos segundo a Bíblia? Ou você ainda permanece no campo espiritual, que é a igreja? No tempo da colheita, devemos ouvir a palavra e sermos colhidos imediatamente. Porque o resultado daqueles colhidos para o celeiro e daqueles não colhidos que permanecem no campo é o céu e inferno. Então, quando ouvirem a notícia da colheita no tempo da colheita, devem ser colhidos, né? A seguir, veremos como a nova aliança, as profecias do Apocalipse são cumpridas hoje, na segunda vinda, da mesma forma que a aliança com Abraão foi cumprida na época de Moisés. A aliança com Abraão, o êxodo do Egito por meio de Moisés e a conquista da terra prometida, Canaã, foi um exemplo da jornada para o céu. O destino deles, na época, era a terra de Canaã. Mas nosso destino hoje é o céu, a cidade santa, a Nova Jerusalém. O processo
está registrado no livro do Apocalipse. E de acordo com o processo, a traição e destruição do povo escolhido e a obra da salvação são cumpridas. Os descendentes de Abraão são os súditos do reino, nascidos da semente humana, ou seja, a semente do pecador Adão. Eles são lançados nas trevas por terem traído a aliança. No entanto, hoje, na época do cumprimento do Apocalipse, os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, herdarão o reino dos céus e a vida eterna como o povo santo do reino de Deus. Vamos ler Apocalipse 6, versículos 12 a 14. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Sim, você leu bem. A profecia profetizada há cerca de 2000 anos foi cumprida hoje, na segunda vinda do Senhor. Jesus retorna, escolhe o pastor prometido e faz julgar o primeiro céu e a primeira terra, isto é, o Israel espiritual, o súdito do reino que havia feito a aliança com Deus, que se gabava de sua tradição e que eles eram como o sol, a lua e as estrelas do céu. Ele julgou e começou a obra de recriação, colhendo e selando aqueles que nasceram da semente de Deus, do Oriente e do Ocidente. Em Apocalipse 14, versículo 4, eles são chamados de primícias, os comprados dentre os homens e oferecidos a Deus e ao Cordeiro. E o Monte Sião, onde eles estão reunidos, é o celeiro celestial, onde o trigo é colhido. A seguir, falarei sobre a nova aliança e as 12 tribos selados. A nova aliança profetizada pelo profeta Jeremias é a promessa de Deus de estabelecer uma nova aliança, porque os israelitas físicos, descendentes de Abraão, adoraram Deus gentios e quebraram a primeira aliança. Isso foi cumprido por Jesus na primeira vinda, quando ele fez uma nova aliança por meio de seu sangue, na noite da Páscoa, antes de ser crucificado. A comida da Páscoa a ser comida no reino de Deus, no tempo da segunda vinda do Senhor, é a palavra revelada do cumprimento do Apocalipse do Novo Testamento. E guardar a nova aliança é perceber e guardar a palavra revelada do cumprimento do Apocalipse e pertencer às 12 tribos do novo reino e novo povo, onde Deus prometeu. Não mantê-los é quebrar a nova aliança. A nova aliança é para selar o Apocalipse em nossas mentes, escrevê-los em nossos corações e não adicionar ou subtrair. Aqueles que guardam a nova aliança são as 12 tribos que nasceram da semente de Deus, colhidas e seladas de acordo com Apocalipse capítulo 7, ou seja, o novo reino e novo povo de Deus. Os 144 mil selados das 12 tribos são o reino e os sacerdotes comprados pelo sangue de Jesus. E aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue de Jesus são colhidos para se tornarem a multidão de branco, o novo reino e novo povo de Deus. Deus e o céu, no reino espiritual, descem e se tornam um com o povo das 12 tribos de Shincheonji, que foram colhidos da semente de Deus e selados.
Então, o céu eterno sem morte, tristeza ou choro, e o céu perfeito se estabelece. Esta é a conclusão de algo novo. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 6. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Sim, você leu bem. A conclusão da criação de algo novo foi cumprida através das 12 tribos do novo reino e novo povo, que nasceram da semente de Deus, como em Apocalipse 7 hoje, na época do cumprimento de Apocalipse. Tudo isso pode ser entendido ao receber o testemunho do presidente de Xintiandi, que é o pastor prometido e advogado de Jesus, o mensageiro enviado às igrejas. Deixa-me resumir a palavra de hoje. Deus é aquele que profetiza e certamente cumpre. E a aliança que Deus fez com Abraão foi cumprida quando os israelitas físicos, que haviam sido escravos no Egito por cerca de 400 anos, saíram do Egito por meio de Moisés na quarta geração. E tudo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento foi cumprido pela primeira vinda de Jesus. O Apocalipse, a nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, será cumprida na segunda vinda. Jesus veio ao pastor prometido do Novo Testamento hoje e mostrou-lhe as profecias dos 4 evangelhos do Novo Testamento e o cumprimento de todo o Apocalipse e os fez testemunhar às igrejas. Deus prometeu, através de Jeremias, a criação de algo novo, a semeadura de 2 tipos de sementes e o estabelecimento de uma nova aliança. Ele veio a Jesus no primeiro advento e semeou a semente para a criação de algo novo e fez uma nova aliança com o sangue de Jesus, e na segunda vinda, ele colherá o fruto maduro da semente semeada para criar um novo reino. Hoje, na época do cumprimento de Apocalipse, aqueles que nasceram da semente de Deus, colhidos e selados, como em Mateus capítulo 13 e Apocalipse capítulo 14, para pertencer às 12 tribos de Xintiandi, o novo reino, o novo povo, são os que guardam a nova aliança e vão receber a expiação dos pecados como verdadeiro povo de Deus. Deus tem trabalhado duro para criar as 12 tribos para cumprir o livro do Apocalipse por 6.000 anos. As 12 tribos são os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus. Eles são a família de Deus e são aqueles colhidos e selados. Eles são o novo reino e o novo povo, isto é, o novo céu e a nova terra, que foram criados depois que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, como em Apocalipse capítulo 6. A todos os pastores, seminaristas
e membros que estão ouvindo essas palavras com esperança no céu. Espero que vocês não se tornem como os israelitas físicos que quebraram a aliança, mas espero que se tornem filhos de Deus, colhidos e selados com as palavras do Apocalipse da nova aliança para pertencer às 12 tribos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, apenas com a boca e não conhecem nem fazem a vontade do Pai, não poderão ir para o céu. Portanto, espero que todos nós nos tornemos aqueles que podem alcançar a nossa esperança, entendendo as profecias do Novo Testamento, crendo e guardando quando acontecerem hoje. Ouviu bem a palavra hoje? Da próxima vez, compartilharemos a palavra da lição intermediária 2, o reino dos céus no mundo físico, criado segundo o céu no mundo espiritual. Espero que seja um tempo precioso para examinar o tabernáculo que Deus fez nessa terra por meio de Moisés e perceber como ele está cumprindo sua vontade na terra como no céu. A pessoa que dará a palestra da próxima vez, uma pessoa que pode transmitir a palavra muito melhor do que eu. Ele dará uma boa palestra. Estamos ansiosos para vê-los novamente na próxima vez. Por fim, para mostrar que somos um em Deus e Jesus, gritaremos We are one e terminaremos. Nós transcendemos etnias, nações e religiões. Somos um em Deus. We are one. Vamos todos orar juntos. Santo Pai Deus, a quem somos verdadeiramente gratos e agradecidos. Agradecemos sinceramente por sua graça de guiar todos os pastores, seminaristas e santos que estão espalhados por todo o mundo para poder ouvir a palavra do seminário online de Shincheonji. Como a palavra da revelação do Antigo e do Novo Testamento está sendo claramente testemunhada por capítulo em 6 pontos de razão em seu reino prometido Shincheonji. Então, por favor, ajude todos aqueles que ouvem essa palavra a abrir seus corações, perceber e ser capaz de participar da sua obra que está sendo realizada nessa terra. Por favor, conceda olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para entender a cada um que ouve as palavras que estão sendo testemunhadas, para que todos possam tornar filhos preciosos de Deus Pai, que desfrutam da promessa do céu e da vida eterna. Oramos fervorosamente em nome do Santo Jesus, que nos salvou de nossos pecados, para que você sempre nos guarde e proteja, tanto fisicamente quanto mentalmente, até a próxima vez que ouvirmos a palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. A esperança de todos os crentes é ir para o céu. Devemos entender claramente, através da Bíblia, se vamos para o céu ou se o céu vem até nós. Quando o Senhor retornar a essa terra, qual é a realidade do reino do céu, criado no mundo físico, como é criado no céu? Eu oro, em nome de Jesus, para que todos nós percebamos e entremos no reino dos céus e herdemos a vida eterna. Sim, como vimos no vídeo,
A próxima palestra será realizada sobre o tema O Reino dos Céus no Mundo Físico, criado segundo o céu no mundo espiritual. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Então, espero que nós possamos entrar no Reino dos Céus desejado, participando sem falta. O Seminário Online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo através do canal oficial de Shincheonji, Igreja de Jesus, no YouTube. Estamos ouvindo muitas boas notícias de todo o mundo e de cada denominação esperando tornar um com Shincheonji. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas sobre Shincheonji, Igreja de Jesus e suas doutrinas, entre em contato pelo número representativo de cada tribo mostrado na tela. Vamos responder e orientá-los em detalhes. Agora, vamos concluir todos os procedimentos do Seminário Online Shincheonji orando a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigado a todos que se juntaram a nós.